Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos podermos ensinar e podermos aprender nesse ambiente de escola bíblica onde nós podemos conhecer mais sobre o nosso Senhor. E eu te convido para mais uma vez estar junto comigo para que a gente possa desfrutar das palavras do Senhor e que essas palavras tragam sabedoria, tragam revelação, traga verdadeiramente um alimento para as nossas vidas. Nós nesse tempo estamos fazendo uma pergunta: quem nós somos? E hoje nós vamos encontrar mais uma resposta sobre aquilo que nós somos. Somos sacerdotes. Nós vamos entender um pouco mais sobre o que isso significa para nós, o que isso significa para o Senhor e aquilo que o Senhor quer nos comunicar, aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Então eu te convido para acompanhar aqui junto comigo. Sempre que nós estamos fazendo esses estudos aqui, eu tenho falado para vocês que nós temos feito isso de uma forma breve, de uma forma resumida, porque temos um tempo aqui limitado, não podemos estender por muitas horas num estudo. Então esse estudo tem um objetivo de trazer algo simples, mas algo profundo que te leve à reflexão, que te leve ao estudo, que te incentive a buscar mais. Então todos os assuntos que nós estamos trazendo aqui não é para definir algo e dizer, olha, tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto é isso aqui. Não. A escola bíblica aqui está sendo um pouco daquilo que a Bíblia diz sobre os assuntos que nós estamos estudando. Tá bom? Então eu quero trazer você aqui junto comigo para essa pergunta, para a reflexão sobre essa pergunta. O que é um sacerdote? Se alguém te perguntasse o que é um sacerdote, o que significa um sacerdote, qual é o significado da existência do sacerdócio, o que você responderia para essa pessoa? Eu, baseado nas Escrituras, responderia hoje que sacerdote é alguém que representa e comunica Deus para os homens e semelhantemente os homens diante de Deus. Sacerdote é alguém que foi escolhido e chamado por Deus para estar posicionado em um lugar de mediação entre os céus e a terra, para se comunicar com ambas as realidades a fim de uni-las em um só propósito. Eu coloquei essa resposta porque é isso que eu encontro nas Escrituras de forma resumida a respeito do significado de um sacerdote. Sacerdote é alguém que está representando Deus. Sacerdote é alguém que está comunicando Deus para os homens e está fazendo a mesma coisa, semelhantemente o homem diante de Deus. O sacerdote ele está ali na sua pessoa, representando aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz. Ele está trazendo e comunicando as realidades do Senhor com os homens, mas ao mesmo tempo ele também é um dos homens e ele está comunicando as coisas dos homens, para o Senhor. Então ele está em um lugar de mediação. Ele está em um lugar como um mediador para poder unir duas realidades que são distintas, duas realidades que são diferentes, mas que precisa ser unida, para se cumprir o seu propósito. Então, resumidamente, sacerdote é isso. Agora quero te fazer uma pergunta. Baseado em Mateus 2:4, eu te pergunto por que perguntaram para os sacerdotes o local onde Cristo nasceria. Quando eu fiz essa pergunta, lendo esse verso, eu pude entender que as pessoas nesse tempo aqui, nesse versículo, elas foram atrás dos sacerdotes para perguntar aonde o Cristo, aonde Jesus nasceria, aonde o Salvador nasceria. E aqui Mateus 2:4 diz, tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, as pessoas foram até os sacerdotes porque os sacerdotes eram as pessoas que tinham o conhecimento de Deus. Os sacerdotes eram aqueles que tinham conhecimento da pessoa de Deus, tinham o conhecimento das Escrituras, eles estudavam as Escrituras, eles estavam constantemente ministrando diante do Senhor, servindo o Senhor de uma forma muito mais íntima do que qualquer outra pessoa. O sacerdote era aquele que na antiga aliança era responsável em estar diante da presença do Senhor. Nós vamos ver aqui mais à frente nesse estudo. Então eles eram as pessoas que tinham um conhecimento de Deus e por isso era a referência sobre os assuntos de Deus.
Isso não é diferente porque nós trazemos essa realidade para nós hoje, porque nós somos o sacerdócio real. Nós vamos ler um verso que diz a respeito disso. Nós somos os sacerdotes de Deus nesse tempo também, numa nova aliança que o Senhor estabeleceu. Sabendo que Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote principal, ele é o maior sacerdote, como nós vamos conferir em um dos versos aqui, mas ele também nos colocou nessa posição. Ele nos posicionou também entre os céus e a terra para poder comunicar e unir essas duas realidades. Então nós também, na semelhança dos sacerdotes do tempo do nascimento de Jesus, somos pessoas que temos o conhecimento do Senhor. Embora em partes, embora parcial, temos esse conhecimento e por isso nos tornamos a referência a respeito dos assuntos de Deus, a respeito dos assuntos que as Escrituras vêm a nos dizer. Eu quero também te trazer aqui uma pergunta que eu fiz, baseado nessa dinâmica nossa aqui de aula, de estudar. Qual seria a dinâmica de ser um sacerdote? Qual seria a ação que acontece na vida de um sacerdote? Como se movimenta um sacerdote? Como Deus trabalha com um sacerdote? E eu pude olhar para as Escrituras e encontrar alguns passos, alguns movimentos, algumas ocasiões, algumas situações que acontecem com os sacerdotes e que eu quero apresentar para vocês aqui. Sacerdote, num primeiro momento, eles são escolhidos e eles são chamados por Deus. Quando nós olhamos para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele escolhia e ele chamava uma linhagem, determinadas pessoas, específicas pessoas, no sentido de que não era qualquer pessoa que poderia exercer o sacerdócio, não era qualquer pessoa que poderia ministrar diante do Senhor. Existia uma escolha da parte do Senhor, uma linhagem da parte do Senhor e um chamado da parte do Senhor. Então, o Senhor, ele comunicava com essas pessoas que fazia na antiga aliança o sacerdócio, ele escolhia e se comunicava, chamava essas pessoas para exercer o sacerdócio. Então esse é um primeiro passo, essa é uma primeira situação que acontece com o sacerdote. E não é diferente de nós hoje, o Senhor também escolhe. Como diz as Escrituras, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu primeiro. Não fomos nós que primeiro fomos a Ele e escolhemos Ele, mas foi Ele que primeiro nos escolheu. Então o Senhor não somente nos escolheu, mas o Senhor também nos chamou para comunicar conosco a sua vontade, comunicar conosco os seus propósitos. Então, no primeiro momento é isso. Já num segundo momento, os sacerdotes eles são ungidos e consagrados. Quando você lê principalmente a antiga aliança, quando detalha especificamente aquilo que acontecia, como era o proceder dos sacerdotes, nós vemos eles sendo ungidos. Existia um rito, existia um ritual onde eles deveriam ser ungidos, onde eles deveriam ser capacitados ali simbolicamente, né? Era derramado sobre eles o azeite, tinha todo um cerimonial onde eles eram ungidos. E essa ação, né, do Senhor, da liderança do povo de Deus, de Israel, ungir os sacerdotes, estava tipificando, estava revelando uma realidade onde eles exerceriam aquilo que eles exerceriam, o seu serviço, o seu trabalho para Deus, não de uma forma meramente humana, não de uma forma que por eles mesmos, mas sim em um trabalho onde Deus estava sendo derramado sobre eles, onde Deus estava com as mãos sobre eles, onde Deus viria pelo seu Espírito e trabalharia e comunicaria e realizaria junto com eles aquele trabalho. Então o sacerdote sendo ungido, sendo separado, sendo designado para um propósito específico, sendo consagrado. Quando você lê as Escrituras, você vê os sacerdotes sendo vestidos com uma roupa toda especial, com uma roupa toda diferente. Eles tinham até mesmo na sua cabeça, eles tinham algo escrito como consagrado ao Senhor, alguém completamente dedicado ao Senhor. Eles carregavam tanto nas suas vestes quanto nos seus objetos essa representação de ser ungido e de ser consagrado. Num outro momento, os sacerdotes também, quando lemos, vemos que eles eram santificados. Eles constantemente tinham a necessidade de se santificar. Eles tinham constantemente a necessidade de se separarem de todo o pecado, de todo o mal. Eles precisavam fazer ritos, eles precisavam fazer
coisas que santificassem eles. Eles precisavam estar sempre atentos no exercício do sacerdócio a respeito da santidade. Então a santidade é por quê? Porque eles compareciam diante do Senhor. Eram eles que se aproximavam mais perto do Senhor. Diante de toda a nação de Israel, diante de todo o povo de Deus, eles eram as pessoas que estavam mais próximos do Senhor. E nós já sabemos e estudamos aqui que Deus é santo. E nós já entendemos o significado disso. Fala sobre o seu ser incomparável, sobre a sua separação, sobre a sua perfeição, sobre o quanto o Senhor é belo, o quanto o Senhor é perfeito, o quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é puro. Então os seus servos, aqueles que servem Ele mais intimamente, tinham a responsabilidade de se santificarem constantemente, tinham a responsabilidade de sempre que estivessem fazendo um serviço para o Senhor, fizesse isso de forma santa. Tanto que quando eles não se atentavam para isso, as Escrituras advertiam, as Escrituras traziam duras consequências para todos os sacerdotes que não se consagrassem, que não fossem santificados, ou os sacerdotes que estavam exercendo aquele serviço de uma maneira qualquer. Eles eram punidos, muitos até mesmo morriam por conta disso. E aí nós vemos a importância de ser santificado nessa dinâmica de ser sacerdote. Para então chegar à finalidade, que é o ato de servir, que é o serviço que ele fazia. Então o sacerdote era alguém que estava servindo a Deus. Ele também estava servindo a comunidade, ele estava servindo o povo, ele estava servindo também a nação de Israel na antiga aliança. Mas agora trazendo tudo isso para dentro da nossa realidade e entendendo essa dinâmica que acontece também hoje junto conosco, fala sobre a mesma coisa, nós sendo escolhidos pelo Senhor. Nós sendo chamados pelo Senhor, nós sendo ungidos e consagrados por Ele, pelo Seu Espírito Santo, nós sendo santificados por Ele, quer dizer, sendo colocados em um processo de santificação, onde vamos sendo transformados de dentro para fora para o serviço. Porque esse serviço, nós vamos ver aqui que é sagrado, esse serviço ele é muito sublime e não pode ser feito de uma maneira qualquer. Então aqui essa é a dinâmica que eu pude encontrar aqui nas Escrituras sobre ser um sacerdote. Agora eu quero trazer para você a significância, a importância, a relevância de ser um sacerdote. Mike, o que isso significa? A significância aqui fala sobre o significado pessoal para um sacerdote ser um sacerdote. Para alguém que está nesse lugar, como nós estamos, entender qual é o significado pessoal de eu ser um sacerdote. Depois, na importância, qual é o significado coletivo dentro da igreja, dentro do povo de Deus. E depois, qual é a relevância, no sentido de que para fora de mim, fora da igreja, para o mundo, para os que são de fora, qual é a relevância de ser um sacerdote? Então aqui eu trago para você, em Mateus 12:4, eu vi a questão da exclusividade. Existe um significado pessoal do sacerdote em ele entender que ele é uma propriedade exclusiva de Deus, para algo exclusivo da parte de Deus, para um serviço exclusivo da parte de Deus. Deixa eu te dizer isso para você, você é alguém exclusivo para o Senhor. Você como um sacerdote é exclusivo para o Senhor. Aquilo que você é e aquilo que você faz é exclusivo. Segundo Êxodo 28:41, existe um significado em ser sacerdote como alguém que está sendo vestido por Deus. Alguém que está tendo a sua vergonha coberta por Deus. Alguém que está sendo vestido de uma forma distinta. Alguém que está sendo vestido com a beleza de Deus. Quando você olha para a qualidade das roupas do sacerdote, quando você olha para aquilo que eles expressavam, né, do lado externo, fala sobre isso, sobre o Senhor vir com a beleza, com a qualidade dele sobre os sacerdotes, sobre nós. Então existe um significado pessoal em ser vestido, em ser coberto da beleza e da glória de Deus. Também de ser ungido, como falamos aqui, de ser separado e consagrado para um propósito e uma causa específica. Recebendo a investidura do Senhor. Quer dizer, o Senhor investindo ali em nós como sacerdotes com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua santidade em nós, nos destinando, nos consagrando, nos dedicando para Ele mesmo e para os seus propósitos. Um outro significado pessoal em Êxodo 29:33, a respeito da ordenação. O sacerdote é alguém ordenado.
Ele desempenha aquilo que ele desempenha, ele faz aquilo que ele faz porque ele está sendo ordenado pelo Senhor. Existe uma ordem de um soberano, existe uma ordem de alguém que tem todo o poder, comunicando com ele, dando a ele a autoridade para fazer o seu serviço para Deus. Um outro significado pessoal que eu vi em Levítico 7:37 é o de ofertar ao Senhor. E de ofertar e participar dessa oferta se alimentando. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu estudava o livro de Levítico é notar que o sacerdote era aquele que comia da oferta do Senhor. Ele era aquele que estava ali ofertando ao Senhor, ele estava ali oferecendo dádivas ao Senhor, presenteando o Senhor com as ofertas do povo de Deus. Mas há algo especial porque os sacerdotes eles também podiam se alimentar, eles podiam se alimentar das ofertas oferecidas ao Senhor. Quer dizer, eles tomavam parte daquilo que estava sendo feito com o Senhor. Não era algo somente dado ao Senhor, mas eles também participavam daquilo que estavam oferecendo para o Senhor. Eles comiam, eles sentiam o prazer daquilo que eles estavam fazendo. Eles sentiam a alegria, a satisfação, o prazer verdadeiro de estar ali servindo ao Senhor, ofertando ao Senhor. E isso tem um significado pessoal muito importante. Em Josué 3:3, o significado pessoal de você estar carregando a presença de Deus. Sacerdote é alguém que está carregando a presença de Deus. Quando lemos o livro de Josué, nós vemos que quem eram as pessoas que carregavam a arca da aliança de Deus nos seus ombros? Eram os sacerdotes, eram eles as pessoas capacitadas, escolhidas e separadas para carregar a presença de Deus. Nós como sacerdote hoje somos essas pessoas que estamos carregando a presença de Deus. Estamos levando sobre nós a presença do Deus glorioso, a presença do Deus eterno. Segundo o Salmo 115:12, um significado de ser abençoado, de ser alguém que está recebendo os bens de Deus sobre si e também não somente é abençoado no sentido de receber, mas de se tornar uma bênção para todos os outros. Dentro da importância, falando dentro da comunidade de Deus, dentro do povo de Deus, dentro da igreja, Êxodo 28:1 fala sobre o serviço, que existe uma importância no sacerdócio em servir, em estar disposto para servir, tanto ao Senhor como aos outros, como aos homens, como às pessoas que estão ao nosso lado. Êxodo 35:19 fala sobre o ofício, de você estar executando um serviço oficial, um serviço que vem da parte do Senhor, o Senhor que delegou, o Senhor que autorizou, o Senhor que convocou, o Senhor que colocou você como um sacerdote para exercer esse ofício para o seu próprio povo. Olha que privilégio, olha que coisa maravilhosa. 2 Reis 12:4, administrar as riquezas. Os sacerdotes eram aqueles que administravam riquezas. Eles administravam as riquezas do Senhor. E assim também é sobre nós hoje. O Senhor está nos confiando as suas riquezas para que a gente possa administrar, porque somos capacitados, estamos sendo constantemente capacitados para isso. Também os sacerdotes, eles têm uma importância dentro do povo de Deus porque eles são os responsáveis pelas restaurações. Quando você lê a antiga aliança se tratando dos sacerdotes, você vê que eles eram os responsáveis, eles eram as pessoas que lideravam todas as restaurações que eram necessárias ser feitas. Você consegue se lembrar do sacerdote Esdras, o papel que ele desempenhou na restauração de Israel. Então o sacerdócio, ele tem uma posição, ele tem uma função muito importante de ser responsável pela restauração, de ser alguém que está sendo autorizado para restaurar, tem a responsabilidade de liderar as restaurações necessárias que Deus requer. Então nós como sacerdotes somos chamados por Deus para estarmos atentos, para restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado, porque nós vamos juntos com o Senhor Jesus, no seu retorno, na sua volta, restaurar a sua criação, e isso é uma coisa que o Senhor comunica conosco sobre essa importância. Outra importância, como eu falei aqui, do ensino. Esdras mesmo é um exemplo de um sacerdote que tinha sobre ele um ensino da parte do Senhor e que foi uma peça fundamental naquele momento que ele estava vivendo na sua geração para ensinar aquilo que o Senhor estava comunicando. O sacerdote é capacitado por Deus. Você como um sacerdote, você como uma sacerdotisa do Senhor, é alguém capacitado para poder ensinar, porque o próprio Deus pessoalmente te ensina.
A relevância, eu trouxe um verso muito lindo de 1 Pedro 2,9 que diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma revelação poderosa porque nós nos perguntamos qual é a relevância de nós sermos sacerdotes de Deus em relação ao mundo, em relação aos de fora. E aqui está a resposta. Como uma geração eleita, nós somos o sacerdócio real. Quer dizer, nós estamos posicionados pelo Senhor dentro de uma realidade, dentro da realeza de Deus. Nós estamos posicionados nesse reino, como nós já falamos aqui, para como uma nação santa, uma nação que tem uma comunhão íntima e verdadeira com o Senhor, que é como uma propriedade exclusiva para Ele, tem um propósito: proclamar as virtudes dele. Sabe por quê? Porque nós somos aqueles que estamos lá. Nós somos aqueles que estamos indo no lugar santo. Nós estamos sendo aqueles que estamos tendo acesso ao Santo dos Santos, pois as Escrituras mesmo diz que o véu foi rasgado e agora não há mais nada que nos separa do Senhor. Nós podemos ter livre acesso para a presença santa do Senhor. Podemos chegar diante do trono da graça sem ter medo, porque o sangue de Jesus, o sumo sacerdote, está derramado sobre nós, como veremos um verso aqui que ele fez o sacrifício uma vez só por nós, e isso foi suficiente, e agora nós temos acesso a essa presença santa. Então, quando nós acessamos essa presença, gastamos tempo nessa presença, contemplando essa presença, nós passamos a proclamar, ter condições de proclamar para fora as virtudes daquele que nos chamou, porque nós estamos contemplando e estamos nos tornando imagem e semelhança do Senhor, estamos recebendo das suas virtudes sobre as nossas vidas, e essas virtudes, esse poder começa a operar dentro de nós, começa a nos transformar de dentro para fora. Então nós temos capacidade de proclamar as grandezas daquele que nos convocou e nos posicionou como sacerdote. Sendo convocados por Ele, nós proclamamos as virtudes dele, porque Ele nos transportou das trevas para a luz. Então essa é a relevância de ser um sacerdote. Nós estamos fazendo esses estudos sobre quem nós somos porque nós precisamos, irmãos, reconhecer, entender qual é a nossa identidade, qual é a nossa vocação, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito. Se nós entendermos essas duas coisas, a nossa vida começa a ser completamente moldada nessa presente era, para que então a gente possa viver em plenitude os propósitos do Senhor que há de vir. Quero trazer para você aqui alguns aspectos determinantes sobre ser sacerdote. Primeiro ponto aqui, sacerdote, ele faz expiação. Expiação é uma coisa muito incrível, uma coisa muito linda, porque foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele fez expiação, ele cobriu a vergonha nossa que estava exposta. Ele veio e expiou a nossa culpa, o nosso pecado. E ele fez isso com o seu próprio sangue. Então, um aspecto determinante sobre um sacerdote é que ele faz expiação. Jesus fez isso por nós, ele fez a expiação por nós, e agora também, semelhantemente, ainda que numa nova aliança, nós somos chamados para comunicar essa expiação com as outras pessoas que ainda não sabem, a outras pessoas que estão se sentindo culpadas, outras pessoas que carregam com elas o peso do pecado, a mancha do pecado, a vergonha do pecado. Nós, como sacerdotes de Deus, assim como os sacerdotes no Antigo Testamento faziam, nós também podemos fazer, nós também podemos tomar do sacrifício de Jesus e poder aspergir esse sacrifício de Jesus com o seu sangue sobre as pessoas. É claro que isso não é hoje de uma forma literal, é de uma forma espiritual, mas nós estamos nessa condição determinante de poder comunicar isso com as pessoas. Sacerdote, ele oferece sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Como diz as Escrituras, o que o Senhor requer não é sacrifícios de animais como os antigos sacerdotes faziam, mas o que o Senhor quer é sacrifícios espirituais, apresentando nós, o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como diz lá em Romanos.
Outro aspecto determinante sobre o sacerdote, ele acessa o altar do Santo dos Santos, como eu falei aqui, ele tem um acesso à presença santíssima do Senhor, o lugar da intimidade do Senhor ele pode acessar. Então nós, como sacerdotes, temos isso sobre as nossas vidas, acessar o Santo dos Santos. Eu gosto muito de uma canção que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar, porque experimenta a presença do Senhor, experimenta a beleza e a virtude dessa santidade e depois não consegue mais viver longe dessa realidade. Outro aspecto importante sobre o sacerdote determinante é que ele faz sempre em seu viver atos sagrados de culto ao Senhor. Ele oferece em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele é, em cada detalhe. Quando olhamos para os sacerdotes, eles fazem constantemente atos sagrados de culto, sabe? Atos sagrados de culto aqui fala da gente como sacerdote, não somente oferecermos atos sagrados de culto quando nós estamos aqui no culto, quando é um dia de culto, então nós estamos ali naquela condição de fazer tudo como se fosse sagrado para o Senhor. Sagrado é algo que não deve ser violado, é algo que não pode ser violado, mas às vezes nós temos a compreensão de que é somente aqui no culto, é somente quando estamos nesse ambiente de igreja, mas a realidade é que um sacerdote carrega isso em todos os momentos da sua vida. Ele entende que tudo que ele faz, desde as coisas mais simples às coisas mais grandes e mais complexas, tudo é sagrado ao Senhor. Tudo faz parte do culto ao Senhor. O culto não é só na terça, na quinta, no sábado e no domingo, mas o culto é de segunda a segunda, em todos os minutos, em todas as horas, em cada momento da sua vida. Quero trazer alguns versos para você poder refletir e entender mais a respeito desse assunto. Atos 6, 7 diz: e a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Hebreus 7, 28, porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Apocalipse 1, 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 5:10, tu o constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Eu quero destacar algumas coisas aqui, como por exemplo, os sacerdotes, eles são chamados, e aqui nesse tempo dessa palavra em Atos, até mesmo os sacerdotes que eram da antiga aliança. Quando a nova aliança começou a vigorar através de Jesus, através dos apóstolos e dos discípulos, e eles começaram a comunicar essa realidade, até mesmo os sacerdotes da antiga aliança começaram a obedecer à fé. Uma coisa importante sobre estar nesse lugar de sacerdócio é entender que precisamos obedecer à fé. Precisamos ser submissos à realidade, à verdade que o Senhor tem comunicado conosco. Precisamos também entender que ser sacerdote é ser homens e mulheres que também têm fraquezas. Não estamos falando aqui de uma perfeição nesse tempo. Não estamos falando aqui de um estado onde você não peca, onde você não pode nem por nenhum momento escorregar, cometer algum pecado. Não. Como diz as Escrituras, na antiga aliança e também na nova, o sacerdócio, as pessoas que estão nessa posição, que são todos os filhos de Deus, que é toda a nação de Deus, tem fraquezas. E fraquezas fazem parte da nossa estrutura. Há um verso que diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas fraquezas e é tão interessante porque Jesus, Ele veio experimentar toda essa realidade de ser homem, de ser plenamente humano para poder vivenciar essas fraquezas, mas Ele, sem pecado, conseguiu superar todas as fraquezas e limitações e agora nos dá a condição também de nós sermos pessoas que estamos nesse lugar, que estamos nesse serviço de sacerdotes, mas que reconhecemos as nossas fraquezas, mas não nos entregamos a elas. Nós trabalhamos elas, nós, pelo Espírito, nos fortalecemos para vencer, para superar e para não deixar com que essas fraquezas nos corrompam e nos comprometam. Sacerdotes aqui também fala que é exclusivamente para servir a Deus. A maior glória do sacerdócio, a maior alegria de um sacerdote é o ato dele estar ali servindo a Deus. Isso é a coisa mais gloriosa que existe dentro dessa realidade que nós estamos falando.
Depois em Apocalipse 5:10 fala que o Senhor constituiu um reino e constituiu nós como sacerdotes para o nosso Deus, e assim nós reinaremos sobre a terra. Existe um reino dado a esse povo que exerce esse reino nessa mentalidade de sacerdócio, onde está ali se relacionando com o Senhor, se relacionando com a criação, fazendo essa mediação, unindo essas duas realidades em um só propósito. Eu trago um verso para você aqui sobre Cristo como o maior de todos os sacerdotes. Olha o que diz em Hebreus 7:27. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Esse verso é lindo porque mostra Jesus como o maior de todos os sacerdotes e é o nosso maior exemplo em tudo. E ele, diferentemente dos outros sumos sacerdotes, dos outros sacerdotes que eram principais e que eram importantes para o povo de Deus, eles precisavam oferecer sacrifícios dia após dia. Eles precisavam primeiro oferecer pelos próprios pecados deles, para depois oferecer pelo povo. Mas Jesus, como o maior sacerdote de todos, ele não precisou fazer vários sacrifícios, ele fez um só e foi suficiente, porque ele entregou a si mesmo. Ele entregou o seu próprio sangue, não era sangue de animal, era o sangue dele, era a vida dele sendo oferecida e sendo derramada pelos nossos pecados para que ele pudesse mudar a nossa realidade. Então ele é o maior sacerdote de todos e ele é a nossa maior inspiração em qualquer assunto que nós falarmos aqui. Trago para você aqui um alerta que está lá em está lá em Êxodo 19:22. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. Esse é um alerta muito importante para nós que estamos nessa posição de sacerdote. Como eu falei aqui a respeito da santidade, dessa necessidade que o sacerdote sempre teve de se santificar. Mais uma vez aqui a Escritura vem dizer que os sacerdotes que estão se aproximando de Deus, nós como sacerdotes estamos constantemente na presença de Deus. Irmãos, precisamos entender que a presença de Deus é santa. Não é uma presença comum, até mesmo santidade tem esse significado de algo incomum. A presença de Deus é algo santo. É algo incomum, é algo muito precioso. Então nós, ao nos aproximarmos dessa realidade, de maneira nenhuma podemos fazer isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, com a vida de qualquer forma, fazendo as coisas como de qualquer jeito. Por quê? Porque o Senhor, ele feria de morte lá na antiga aliança. E hoje não é diferente. Embora nós não vemos mortes literais de pessoas que morrem ali, pessoas que estão no sacerdócio, estão ali servindo ao Senhor e às vezes estão levando as coisas de qualquer jeito e não morre imediatamente ali, mas nós vemos até mesmo na Nova Aliança, no Novo Testamento, que quando pessoas foram brincar com Deus dentro dessa posição, dentro desse lugar, elas morreram. Ananias e Safira é um exemplo disso, porque Deus é bom, mas Deus não é bobo. Ele diz que dele ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Então nós não podemos pensar que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são deuses diferentes. Não, é um Deus só. E ele ainda fere de morte aqueles que brincam com a sua santidade, aqueles que estão brincando com o sacerdócio. Por isso eu te convido e deixo esse alerta com você, não brinca de ser sacerdote, porque quem brincou de ser sacerdote morreu e nós não queremos morrer. Então não levemos isso muito a sério, de uma forma muito a sério, para que a gente possa guardar esse alerta no nosso coração, para não permitir que isso aconteça na nossa vida. Por fim, eu trago uma conclusão sobre esse estudo, esse breve estudo, com uma promessa. Essa promessa fala sobre nós, como sacerdotes de Deus, exercendo esse sacerdócio real. Olha o que está escrito em Apocalipse 26. Bem-aventurados e santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Irmãos, essa é uma promessa feita para mim e feita para você. Nós que estamos hoje nessa posição de sacerdotes, levando isso a sério, sabe, entendendo tudo aquilo que isso significa e vivendo de acordo com aquilo que o Senhor está nos falando, nós vamos participar da primeira ressurreição. Quando a última trombeta soar e dada a voz do arcanjo, o Senhor descerá.
O Senhor voltará e nós, que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Se estivermos já mortos, nós seremos ressuscitados primeiro. O Senhor faz essa promessa. Nós não experimentaremos o dano da segunda morte, que é a separação eterna da presença de Deus. E nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo para sempre, reinando com Ele 1000 anos. Se tem um assunto que tem ardido no meu coração, tem queimado o meu coração, é sobre esse reino que está vindo. É sobre reinar com Jesus nessa terra. É sobre trazer o reino dele sobre essa terra. É trazer a era que está vindo e ela se cumprir através de nós e em nós. Isso tem chamado a atenção do meu coração. E eu deixo essa promessa com você. Durante a história da igreja, muitas pessoas quiseram fazer uma separação, dizendo que existia uma separação entre os líderes da igreja e o povo da igreja, fazendo a separação entre sacerdote e as outras pessoas que não eram sacerdote. Mas a verdade é que a palavra de Deus sempre diz que todo o povo de Deus é sacerdote. Todo o povo de Deus exerce o sacerdócio. Não é só para os pastores, não é só para os líderes, é para todo mundo. Então esse estudo, essa palavra é para você, é para mim, é para todos nós. Então que a gente possa guardar no nosso coração, que a gente possa realmente buscar mais a respeito desse assunto. E eu tenho certeza que o Senhor comunicará conosco mais para que a gente possa experimentar essa realidade agora e crescer dentro dela, para que então a gente possa vivê-la plenamente. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Se esse breve estudo contribuiu na sua vida, eu peço para que você deixe aí a sua curtida, deixe aí o seu comentário, aquilo que falou com você, deixe aí algum verso a respeito do sacerdócio, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, inscreva, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e vamos juntos crescer dentro dessa realidade que o Senhor está nos permitindo e que o Senhor está nos chamando, em nome de Jesus. Amém e amém.